Olá, turma do nono ano, tudo tranquilo por aí? Bom, nessa videoaula vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Russa, ok? Vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 2, e vocês podem conferir comigo. O capítulo 2 ele fala sobre a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Porém, ele traz primeiramente a Primeira Guerra e depois ele fala sobre a Revolução Russa, mas eu prefiro trabalhar primeiramente a Revolução Russa e depois nós iremos discutir aqui e falar sobre a Primeira Guerra Mundial, certo? Vamos procurar entender aqui o que foi a Revolução Russa, o que essa revolução propôs, quais suas principais ideias, né? E ver também um pouquinho das suas principais consequências, de uma forma bem rápida, bem prática, para a gente não ficar muito tempo aqui, né? Vamos lá. Bom, primeiro, o que foi a Revolução Russa? A Revolução Russa foi uma revolução que aconteceu em 1917. Alguns especialistas acreditam que em 1905, devido a alguns acontecimentos, essa revolução já está caracterizada ali. Mas eu posso dizer que em 1905 teve algumas coisinhas que eu vou falar, mas em 1917 foi quando essa revolução estourou de fato na Rússia. Essa revolução russa foi proposta por membros socialistas que defendiam a implantação de um regime comunista e que eram totalmente contra a classe empresariada, a classe industrializada e a classe burguesa, certo? Então, em resumo, a Revolução Russa propôs uma revolução comunista, socialista, marxista, e vou explicar daqui a pouquinho mais uma vez o que é isso, e em contrapartida era contra, né, todos os regimes capitalistas, liberalismo econômico, até a própria democracia, enfim, e principalmente ao regime que era imposto na Rússia, naquele contexto ali que era a monarquia a monarquia absolutista, na Rússia é chamado de czarismo, certo? Czarismo. Bom, eu queria falar aqui um pouquinho sobre quais são as teorias marxistas, né? De forma bem rápida. Para a gente relembrar que até porque foi um dos nossos debates, né? Foi uma das nossas discussões em sala de aula. Bom, o marxismo, gente, ele é uma teoria criada por Karl Marx e Friedrich Engels que determinava o seguinte, determinava que todos os meios de produção, todas as propriedades, elas deveriam ser do Estado, deveria ser do governo. E todos os lucros obtidos através dessas propriedades, através dessa produção, deveriam ser redistribuídos igualitariamente perante a população. Basicamente seria isso. Na teoria, seria isso. Claro que na prática, como esse regime foi implantado na Rússia, na Coreia do Norte, por exemplo, né, é bem diferente, né? Mas na Rússia, que virou União Soviética, foi implantado um regime parecido com essas ideias, essa ideologia, porém de uma prática bem diferente. Karl Marx ele viveu na época em que a Revolução Industrial estava muito presente. Então a desigualdade social era muito grande. Muito grande. O capitalismo prevalecia, o liberalismo econômico a todo vapor. Então a sociedade, quanto mais capitalista ela for, e isso na prática a gente vê, quanto mais capitalista ela for, maior desigualdade social ela terá. Então Karl Marx ele criou essa teoria de igualdade social, né, de comunidade, de distribuição de renda igualitária para acabar com essa desigualdade social, para diminuir essa desigualdade social. Claro, óbvio, que segundo o próprio Karl Marx, essa igualdade social só iria ser conquistada através de duas coisas. Primeiramente, da consciência de classe, e através da consciência vai gerar uma luta de classes, e através dessa luta de classes vai gerar a segunda opção, que é a revolução. Então, segundo Karl Marx, primeiro a consciência de classe, com a luta de classe, e em seguida uma revolução, que é o que vai acontecer na Rússia
exatamente em 1917, certo? Mas antes de falar de 1917, minha coluna aqui tá braba. Eu quero falar sobre 1905, ou seja, 12 anos antes, né? 17, 5 e 12 anos. Em 1905, aconteceram algumas coisinhas na Rússia que fez com que o regime colocado, imposto, se tornasse cada vez mais claro o que estava acontecendo. Vamos lá. A Rússia vivia, como já falei aqui, sob o czarismo, o regime absolutista russo. E esse czarismo, ele vem desde o final do século XVIII, com Catarina, Alexandre I, Alexandre II, o próprio Ivan, o Terrível, Nicolau II, Nicolau I, Nicolau II. Nicolau II foi quem tomou o golpe. Então já vinha acontecendo algumas coisinhas que fez com que a população abrisse mais ainda os olhos da população e enxergasse as mazelas pelo qual a Rússia estava passando. Por exemplo, em 1905 aconteceu uma guerra entre a Rússia e o Japão, que ficou conhecido como Guerra Russo-Japonesa. E essa guerra na verdade foi uma disputa por alguns territórios. Imagine, a Rússia é o maior país do mundo. E na época o Império, além de ter o seu território, tinha vários outros territórios anexados durante anos. Vários outros territórios. Então, assim, a Rússia era gigantesca. Era muito grande. E mesmo assim, perdeu para um país, uma ilha, né, que é o Japão, muito pequeno, minúsculo até, em comparação com a Rússia. Então, nessa guerra em 1905, a Rússia foi execrada, foi maltratada, foi humilhada, melhor dizendo, foi humilhada pelos japoneses. O exército russo era muito, muito maltrapilho, muito maltratado. O exército russo não tinha armas, não tinha munição, não tinha calçados, não tinha roupas, não tinha comida, água. Era tudo com muita escassez. Há relatos de que durante a Primeira Guerra Mundial, um detalhezinho, em 1917, a Revolução acontece, mas está acontecendo a Primeira Guerra Mundial. Certo? Então, assim, tanto em 1905 quanto em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, o governo russo, deixa claro o quão miserável o país era. O exército não tinha mantimentos, não tinha alimentos, não tinha estrutura, não tinha condições. Há relatos de que o soldado morria, o outro ia sem armas, sem munição, sem roupas adequadas, sem botas, sem nada. E quando o soldado morria, o colega, né, ele ia lá e pegava a arma dele, do morto. Ou seja, tinha muito contingente, um contingente militar altíssimo. Soldados à vontade, mas condições para lutar, zero. Então a Rússia vai perder essa guerra e vai ser humilhada pelo Japão. E, claro, óbvio, vai deixar claro para a população o quão miserável o país era nas mãos do czar Nicolau II. Aliás, nas mãos do czarismo. Até porque, alguns anos antes, mais ou menos uns 30 anos, 1861, aconteceu a emancipação dos servos, que na verdade não colaborou muito para a libertação dos trabalhadores do campo, né? Mesmo com a emancipação dos servos, os camponeses trabalhavam sob um sistema de servidão. Então a situação miserável era muito grande na Rússia. Então, pessoal, ainda em 1905, acontece em janeiro de 1905 o Domingo Sangrento. O que foi isso? O Domingo Sangrento foi uma manifestação proposta pelo povo soviético e principalmente por um partido que era o principal partido de oposição, chamado de POSDR. Esse POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo, ele se tornou o maior partido de oposição e dentro dele haviam vários líderes e várias pessoas que tinham no seu cerne a ideologia comunista, certo?
Mas vamos lá, vamos voltar para o Domingo Sangrento. Então, as pessoas, mesmo com toda a questão miserável que viviam, ainda assim, né, respeitavam Nicolau II, gostavam dele, né? Ainda tinham uma certa admiração pela figura de rei, de czar que ele era, até porque é uma questão medieval, né? Os reis eram representantes de Deus, então eles tinham que governar e mandar na população, enfim. Resumindo, a população foi para o Palácio de Inverno, que era onde ele se situava, e, segundo estimativas, né, eles chegaram lá e foram recebidos a bala. Algumas fontes dizem que 90 a 100 pessoas morreram. Outras dizem que 90 a 100 pessoas se machucaram, né? Outras dizem que até 1000 pessoas morreram. O certo é que houve uma correria absurda. Muita gente foi atingida por tiros. E muita gente caiu, foi pisoteada. O certo é que essa situação... E o pessoal foi lá apenas para entregar um abaixo-assinado reivindicando melhores condições de vida, né? E foi recebida a bala. Segundo algumas fontes, o próprio Nicolau II dizem, né, que o Nicolau II não estava dentro do palácio, então ele não ordenou. Quem ordenou foi o chefe da Guarda Nacional. O certo é que, com ordem de Nicolau ou sem ordem de Nicolau, toda e qualquer popularidade que ele tinha foi por água abaixo. E muita gente realmente morreu e se machucou nesse Domingo Sangrento. E o outro fator que ocorreu também foi a revolta do encouraçado Potemkin. O que é um encouraçado? É um navio de guerra. Então, havia um navio de guerra com o nome Potemkin, o nome russo, e aconteceu lá mais ou menos o que aconteceu aqui com a revolta da Chibata. Os marinheiros, revoltados com a situação precária que viviam, os marinheiros, principalmente de baixa patente, eram obrigados a comer comidas praticamente estragadas, baixíssimos salários, péssimas condições de trabalho. Então, o que é que vai acontecer? Um motim, onde o próprio capitão ele vai gerar um outro atrito, uma outra confusão, e que vai gerar revolta, onde os marinheiros vão tomar o navio e ameaçar, aliás, vão bombardear a própria cidade, né? Muito parecido com o que aconteceu aqui com a revolta da Chibata. Então, gente, vamos lá. O encouraçado Potemkin, a guerra russo-japonesa e o Domingo Sangrento. E junto desses três itens aí, temos o crescimento muito grande do POSDR, o Partido Operário Social Democrata Russo. Então, juntando tudo isso, fez com que a popularidade do Nicolau II fosse por água abaixo. Porém, ele ainda permaneceu no poder, né? Como eu posso dizer, em 1917, praticamente vai se esgotar toda qualquer popularidade. É quando o POSDR se fortalece e consegue tomar o poder. Só que tem um outro probleminha aí. O POSDR ele cresceu tanto que ele se dividiu. Dividiu-se em duas partes. Essas duas partes se dividiu por dois detalhes. Se dividiu por se oporem ideologicamente e por se oporem socialmente. A primeira ala desse partido, eles visavam mais os seus lucros, visavam mais os seus bens. Eles eram burgueses, eles eram industriários e eles queriam, sim, acabar com o czarismo. Eles queriam. Porém, eles não queriam acabar com seus privilégios, até porque todos eram ricos. Qual o nome dessa ala? É chamado de mencheviques. Mencheviques, em russo, significa minoria. Dentro do partido, eles eram a minoria. Porém, tinham muito poder econômico, certo? E, pelo outro lado, nós temos aqueles que lutavam
pela classe trabalhadora, que queriam acabar com o czarismo e ser bastante radical, não só acabar com o czarismo, mas matar o próprio Nicolau II e toda a sua família, e foi o que aconteceu. Essa classe, essa ala, eles lutavam em prol dos trabalhadores, salários, enfim, condições de trabalho, essas coisas todas, e lutavam contra o poder também que essa burguesia e que esses industriais tinham na sociedade. Quem era essa classe? Eram chamados de bolcheviques. Bolcheviques em russo significa a maioria. Era a grande maioria do partido que não tinham poder econômico, mas tinham volume. Era a classe que conseguia mover, era a ala que conseguia mover a classe social trabalhadora, o povo, para as manifestações, os protestos e principalmente para a revolução depois, certo? Então, gente, os mencheviques, a minoria, vai entrar em desacordo com os bolcheviques, que são a maioria. Um quer acabar com o czarismo, mas manter seus privilégios. O outro quer acabar com o czarismo e criar um outro regime e radicalizar mesmo o movimento. Nesse contexto de revoltas, de rebeliões, de aumento de impostos, o czar ele vai convocar a antiga Assembleia, que há muitos anos não havia sido convocada, que era chamada de Duma. A Duma era uma espécie de parlamento, uma Assembleia, onde deveria discutir, propor e votar na criação de leis e de impostos. Porém, Nicolau II ele vai convocar a Duma apenas para se consultar e não para ter como apoio. Ele vai consultar e vai informar as medidas que ele vai criar. E isso, meu querido, minha querida, vai gerar um descontentamento geral na Rússia. Tanto que os próprios mencheviques vão dar o golpe em março de 1917. E aí é que os mencheviques eles conseguem levar o povo para o Palácio de Inverno, conseguem invadir o Palácio de Inverno. Os soldados que faziam a guarda do palácio não resistem, porque os soldados decidiram não ir contra o povo, raro isso acontecer. Então os mencheviques vão tomar o poder. Isso em março de 1917. No nosso calendário, fevereiro, no calendário russo, março de 1917. Os mencheviques, quando tomam o poder, eles colocam o George Lvov, que também era chamado de príncipe, era o príncipe Lvov. Deixa eu me ajeitar aqui, minha coluna tá braba. Príncipe Lvov. E em seguida, vai colocar um estrategista chamado Alexander Kerensky. Tanto o príncipe Lvov como o Alexander Kerensky, eles não vão tomar medidas necessárias para atender às necessidades da população. Certo? Qual era a primeira e maior necessidade da Rússia no momento? A primeira coisa, era tirar a Rússia da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Não vamos esquecer. Enquanto acontece a Revolução Russa, está acontecendo a Primeira Guerra Mundial, que é o nosso próximo assunto. Então, gente, os mencheviques, eles não vão retirar a Rússia da guerra, vão manter a Rússia na guerra e não vão não vão promover nenhuma medida que vá atender às necessidades do povo. O povo estava morrendo de fome, o povo estava desempregado, o povo passava por maus tratos. A Rússia, gente, era uma nação em que 90% da população, 90% vivia no campo, através do trabalho servil. Os camponeses no trabalho servil, e a outra pequena parte vivia nas cidades, trabalhando nas fábricas, onde haviam pouquíssimas oportunidades. Então a situação de miserabilidade na Rússia era absurda. E mesmo assim, os mencheviques não tomaram nenhuma medida que atendesse o povo. É o que vai gerar a revolta dos bolcheviques. Os bolcheviques permitiram que os mencheviques tomassem o poder, deram oportunidade, até porque eles tinham a economia nas mãos, mas mesmo assim eles não fizeram. E aí os bolcheviques vão dar um golpe, vão fazer uma revolução dentro da revolução. Vão fazer uma revolução contra os mencheviques, vão tomar o poder dos mencheviques, vai mover a massa,
vai ter o controle do próprio exército e vai também invadir o palácio e tirar o Alexander Kerensky do poder. E aí, quem assume é Lenin, um estrategista, um político com ideais comunistas, marxistas, que vai criar sua própria teoria marxista, que ficou conhecido como leninismo. Então Lenin, ele vai tomar o poder. Só que Lenin era o seguinte. Aliás, não só Lenin, né? Lenin, Leon Trotsky e Joseph Stalin. Lenin, ele era considerado pelo czarismo o inimigo do Estado. Tanto que ele foi preso algumas vezes. Na Sibéria, foi exilado, enfim, foi expulso do país. Ele só conseguiu retornar para a Rússia quando os mencheviques deram um golpe no Nicolau II. Porém, quando ele retorna para a Rússia, ele vai exercer o seu papel de oposição. E vai criar uma tese, um artigo exigindo medidas dos mencheviques, que vai ser conhecido, vai ficar conhecido na história como as teses de Abril. Por que teses de Abril? São escritos, né, um artigo que foi divulgado no mês de abril de 1917, logo depois só um minutinho aqui, logo depois da revolução que os mencheviques fizeram, né? E nessa tese de Abril, ele determinava 3 coisinhas: paz, pão e terra. Esse era o lema de Lenin: paz, pão e terra. O que é que isso quer dizer? Que a Rússia deveria sair da Primeira Guerra Mundial e ter paz. O governo deveria propor, né, uma distribuição de alimentos igualitária e alimentos com qualidade, claro. Então deveria dar alimento para a população. E terra deveria fazer uma reforma agrária na Rússia. Esse era o lema de Lenin, certo? Bom, vamos agora voltar, vamos mais para frente. Então, quando Lenin tomou o poder, juntamente com os bolcheviques e o povo e o exército, e já em outubro de 1917, né, vai acontecer algumas coisinhas. Primeiro, ele vai criar uma medida que foi, olha só, Lenin, ele era marxista, defendia o comunismo. Lembra do comunismo? Eu falei no início do vídeo, falamos na sala de aula. Ele defendia o comunismo, ele criou sua teoria através desse lema paz, pão e terra. Ele criou o leninismo, né? O leninismo é uma filosofia criada por Lenin com bases no marxismo comunista, ou no comunista marxista, tanto faz. Então, olha só, Lenin, marxista comunista, ele vai criar uma medida muito capitalista, que era, basicamente, o capitalismo era inimigo do comunismo. Na verdade, até hoje, o capitalismo é inimigo do comunismo, né? Então, Lenin vai criar a NEP, a nova política econômica, que vai pedir empréstimos aos países capitalistas. Olha. Porém, Lenin fez isso porque a indústria e a economia russa estava acabada. A Rússia estava passando por uma revolução e estava na Primeira Guerra Mundial. Estava passando por uma Primeira Guerra Mundial. Estava dentro da Primeira Guerra Mundial. E, além disso, houve uma guerra civil. Eu até esqueci de falar aqui, mas vamos lá. Além disso, houve uma guerra civil entre os bolcheviques, que ficou conhecido como Exército Vermelho, contra os mencheviques, que ficou conhecido como Exército Branco. Os mencheviques, eles queriam retomar o poder, conseguiram aliados capitalistas, criou um exército branco para atacar os bolcheviques e tentar tomar o poder, coisa que não conseguiu. Então, Lenin precisava dessa nova política econômica porque a Rússia passou pela Revolução, pela Guerra Civil entre o Exército Branco e o Exército Vermelho e a própria Primeira Guerra Mundial. Então, a Rússia estava devastada, acabada, a indústria, a economia, a agricultura acabada. Então, ele precisava desse empréstimo para poder conseguir investir em algumas coisinhas. E, através desse empréstimo, ele conseguiu emprestar também, né, esse valor, essa verba, esse dinheiro
para os pequenos e médios produtores, permitiu que esses produtores rurais vendessem os seus excedentes, ou seja, tudo que sobrou na produção, deu para o Estado, sobrou, pode vender, não tem problema. E, além de tudo, ele nacionalizou todos os bancos e estatizou todas as empresas. O que seria isso? Todos os bancos internacionais estrangeiros que tinham na Rússia, ele simplesmente tomou conta, nacionalizou, agora é do Estado. E todas as empresas, fábricas, indústrias, seja ali, todas as propriedades, ele tornou do Estado. Ou seja, quem tinha sua padaria, perdeu, agora é do Estado. Quem tinha sua fábrica, perdeu, agora é do Estado. Certo? Bom, e além de tudo, claro, óbvio, como ele desejava a paz, ele tirou a Rússia da guerra através de um tratado chamado de Tratado de Brest-Litovsk. Isso aconteceu, foi oficializado mesmo em 1918, antes do finalzinho da Primeira Guerra Mundial. E aí, através desse tratado, ele deu a paz para a Rússia, né? Tirou a Rússia da guerra, promoveu também uma reforma agrária, como ele tinha prometido, como ele tanto queria, né? Também promoveu uma distribuição de alimentos para a população e todas essas medidas, como eu falei, o empréstimo aos países capitalistas, que segundo o próprio Lenin seria um passo para trás para dar 2 passos para frente. Ó, como ele era inteligente. Um passo para trás, ou seja, para ele tomar um empréstimo de um país capitalista, seria um retrocesso. Então vamos dar um passo para trás agora, para que através desse dinheiro que a gente conseguir, né, dessa verba, a gente consiga reerguer a nossa economia e dar 2 passos para frente, né, avançar mais do que o comum, do que o normal. Então a NEP foi basicamente isso aí. Então, além da NEP, ele criou a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como a gente conhece como União Soviética. O que era basicamente a União Soviética? A União Soviética era a união da Rússia, juntamente com todas as regiões que foram anexadas pelo antigo império, pelo antigo czarismo. Então era necessário, claro, manter o controle dessas regiões, né? Não vai perder essas regiões. Então, através da criação dessa União das Repúblicas, a Rússia conseguia manter o controle de todas essas regiões sob o sistema de um partido único, que era o Partido Comunista, que estava sediado na Rússia. Bom, Lenin, ele vai morrer em 1924, né? Seu governo durou muito pouco tempo. Talvez se durasse mais, a Rússia teria um outro destino, né? Talvez, quem sabe. Mas o que se sabe é que após a morte de Lenin, os outros 2 grandes líderes da Revolução, eu estou tirando aqui as mensagens que estão chegando, viu, gente? Os 2 grandes líderes da Revolução, Leon Trotsky e Joseph Stalin, eles vão entrar em desacordo e vão entrar em disputa. Por quê? Tudo por questões de divergências dos rumos, né, do que a Rússia iria tomar. Por exemplo, Trotsky, ele acreditava que a Rússia deveria promover, incentivar e até mesmo financiar revoluções socialistas em outras partes do mundo. Porque só assim o socialismo soviético iria se tornar mais forte. Mas para Stalin, não. Stalin acreditava que deveria sim fortalecer e olhar primeiramente para a Rússia, para a União Soviética, e depois sim incentivar, patrocinar, né, a revolução socialista nos outros países. Por conta disso, gente, Stalin, que era um estrategista muito grande, ele tinha o controle do exército, ele passa a perseguir Trotsky, não só Trotsky, qualquer pessoa que se opusesse aos seus mandos. Como resultado, Trotsky vai fugir, vai para o México, e mesmo no México ele acaba sendo executado pelos capangas de Stalin. E quando Stalin toma o poder, ele vai criar algumas coisinhas que são importantes para a União Soviética. Primeiro, ele vai criar uma economia planificada. O que é uma economia planificada? É uma economia
controlada pelo Estado, onde todos os lucros, todas as riquezas será distribuído pelo Estado, que é basicamente o que o comunismo determina, certo? Primeira medida. Segunda, ele vai fazer uma divisão das terras russas, das terras produtivas da Rússia. Ele vai criar os kolkhozes e os sovkhozes, né? Meu russo está muito bem, né? Kolkhozes e os sovkhozes, né? O que seriam os kolkhozes? Os kolkhozes seriam terras em que as pessoas teriam o direito de trabalhar, porém, ela deveria dar uma grande parte para o Estado, né? A terra seria da pessoa, porém a pessoa tinha que destinar uma grande parte do que fosse produzido para o Estado, para o governo. Os sovkhozes já era diferente. A terra era do governo, a terra era do Estado. As pessoas que trabalhavam ali tinham que destinar toda a produção para o Estado, para o governo, porém o Estado devolvia uma pequena parte apenas para subsistência, apenas para a pessoa se alimentar. Ele e, claro, e a sua família, né? Uma pequena parte. Era um sistema de servidão. De certa forma, na verdade, né? Vamos falar a verdade aqui. De certa forma, os dois modelos, kolkhozes e sovkhozes, eram extremamente injustos e viviam ainda no sistema de miserabilidade, certo? Um outro detalhezinho importante do governo de Stalin, Joseph Stalin, foi os planos quinquenais. O que seria isso? Seria, na verdade, o direcionamento em um determinado período do ano em que iria gerar aquele determinado produto, investir pesado naquele determinado produto. E dentro desse investimento, fazer com que aquele setor da economia russa crescesse em um determinado período. E quando termina aquele setor, por exemplo, o setor têxtil, um exemplo, cresceu, está vendendo bastante, produzindo bastante, exportando bastante, pronto, ou exportando não, desculpe, produzindo bastante, pronto, vamos investir agora em uma outra área, no comércio, pronto, então vamos agora investir pesado no comércio. Então esses planos quinquenais era basicamente isso, era um pesado investimento em um determinado setor e em um outro momento um pesado investimento em um outro setor, certo? Bom, Stalin se tornou o principal líder soviético, só para resumir aqui, que ele faleceu, ele morreu em 1953, passou pela Segunda Guerra Mundial, liderou a Rússia na Segunda Guerra Mundial, foi o principal líder da União Soviética, né, na Guerra Fria, e ficou marcado na história pelo seu autoritarismo, o abuso de poder, né, pelas mortes que foram causadas, pelos campos de concentração que ele criou na Rússia, pelo sistema de servidão e até mesmo de escravidão, pelas pessoas que foram executadas, milhares de pessoas, todos que se opuseram ao seu governo foram executados, pela criação, né, a permanência do Partido Único, que é o Partido Comunista, o unipartidarismo, o uso muito forte da censura, da repressão, né, dos maus tratos, a tortura, enfim. Então Stalin foi e é considerado na história um ditador, não só autoritário, mas também totalitário. Lembram? Nós falamos também? Bom, no próximo vídeo nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Ok, galerinha? Abraço forte a todos.